Sig Solta balançou a cabeça com um olhar desapontado. A maior parte das missões eram de baixo nível e só lhe daria 6 pontos de habilidade no máximo. Além disso, levaria muito tempo para ir ao local da missão. Basta olhar para a missão da Associação da Matéria Vermelha, seu tempo de viagem foi ainda maior do que toda a guerra. A guerra contra a Associação da Matéria Vermelha durou um dia. Toda essa batalha aconteceu em apenas um único dia e lhe rendeu 22 pontos de habilidade. Mesmo sendo uma missão comum, ainda lhe dava muitos pontos de habilidade, considerando a escala da missão. Nenhuma dessas missões lhe interessa. Alice perguntou quando viu seu olhar. Sim, é melhor pedir a Sten ou Amanda para completar essas missões, respondeu Solta as suas palavras. Um novo lote de missões chegará em breve. Você pode dar uma olhada nessa hora, disse Alice. Ok, vou fazer isso. Solta assentiu. Eu tenho uma pergunta, Alice disse enquanto olhava para sua expressão. Fale. 1. Essa é uma boa pergunta. Mas você sabe, eu ouvi um boato interessante enquanto eu estava treinando por aí. Solta sorriu enquanto esfregava o queixo. O que você ouviu? Alice olhou para ele com interesse. Um especialista chegou nesta terra estéril e espalhou várias artes de combate e feitiços. Não sei se é verdade, mas quero aprender sobre essa lenda. Aparentemente, disseram que aconteceu há 1000 anos. Solta disse com um pequeno sorriso no rosto. Se essa lenda é verdade, então talvez o especialista tenha vindo do Olimpo, Alice respondeu a ele. Possivelmente, Solta não negou sua hipótese. O Olimpo existiu por milhares de anos. Portanto, há uma chance de que o especialista tenha vindo do Olimpo, pois estava perto dessa terra estéril. Tornou-se um boato desde que várias cidades caíram e novas surgiram nas últimas centenas de anos. Naturalmente, a evidência de que o especialista existia se perdeu no tempo, disse Solta. Essa é a única razão pela qual você chamou as forças locais? Alice perguntou enquanto inclinava ligeiramente a cabeça. Ela estava um pouco confusa. Claro que não, se esta é a única razão, então eu só enviaria algumas pessoas para investigar essa lenda. Desta vez, eu quero controlar completamente a cidade inteira. Solta disse enquanto abria a palma da mão. Uma bola de energia se formou em cima dela. Bem, eu não acho que vão recusar. Como eu disse antes, eu me tornarei a única autoridade de toda Ekatoi. 1. Então você vai lutar contra as cidades vizinhas? Alice perguntou de repente. Solta olhou para ela. Não, eu não tenho esse tipo de plano. Eu só quero esta cidade. Se eu me empolgar, as outras forças deste lugar vão nos notar. Esta cidade era apenas uma parte do Vale das Minas e a última era apenas uma pequena parte do vale. Embora não haja um deus nesta terra, havia forças que poderiam rivalizar com as dele. Não é bom atrair a atenção dessas forças. Entendo, Alice assentiu com as palavras dele. De qualquer forma, esta cidade é o suficiente para mim, então vou levar todas as pessoas para cá. O que quero dizer é que vou integrá-los a astros transferindo parasitas em seus corpos. Solta sorriu amplamente. Alice suspirou enquanto pressionava as têmporas. Ela deveria ter esperado isso. Os dois deixaram a torre. Havia 19 pessoas sentadas ao redor de uma longa mesa. A maioria deles estava ansiosa enquanto continuavam brincando. Era compreensível, pois era a primeira vez que entravam na chamada Astros. O poder da Astros estava além da imaginação e nem tinham ideia de por que o misterioso senhor da cidade os convidou de repente. Eles estavam nervosos. Eles continuaram quebrando a cabeça sobre o que dizer quando encontrassem o senhor da cidade. Calem-se! Franklin rugiu ao olhar para essas 19 pessoas com intenção assassina em seus olhos. A aura de um rank S no ápice estava vazando de seu corpo. Não façam comentários rudes quando o senhor da cidade entrar. Eu não hesitarei em matar qualquer um que desrespeite nosso senhor. As pessoas olharam para ele com horror. Eles rapidamente calaram a boca, sem se atrever a pronunciar nenhuma palavra. Comparado ao nível de Franklin, eles não eram dignos de menção. A única pessoa capaz de ignorar a intenção assassina era Edward,
o chefe da família Chimpan. Ele era o especialista mais forte de Katoi antes da chegada da Astros. Ele era uma pessoa no ápice do rank S. Mesmo assim, ainda podia sentir que esse homem que se chamava Franklin era mais forte que ele. Eles estavam no mesmo nível, mas sentiu que não venceria se lutasse contra essa pessoa. Entre os 19 líderes nesta sala, apenas 5 deles estavam no rank S. Além de Edward, os 4 rank S restantes estavam apenas no estágio inicial. O resto dos líderes estavam no ápice do rank A. Chato. Franklin suspirou profundamente quando viu a reação deles. Ele queria que tivessem uma reação intensa para que ele pudesse começar uma batalha aqui, mas parece que esses caras foram bem treinados. Franklin, Torques disse em voz baixa. Eu sei, Franklin deu um pequeno sorriso. Seu rosto enrugado parece demoníaco junto com aquela intenção assassina piscando profundamente em seus olhos. Este velho ainda é o mesmo, Torques disse internamente enquanto balançava a cabeça. Ele só conseguia se lembrar de que o velho já foi um famoso assassino no grande Império Astley. Esses caras não vão durar muito. Você sabe o que quero dizer. Franklin disse com uma voz que só os dois podiam ouvir. Nesse momento, a porta se abriu e Souta entrou na sala com Alice o seguindo. Os 19 líderes viraram a cabeça e viram um jovem com cabelos pretos como o piche. Sua pele era clara e suas feições eram nítidas. Ele tinha um comportamento frio como se não colocasse ninguém em seus olhos. Seguindo atrás dele estava uma linda garota que parecia ter 18 a 20 anos com pele clara e lisa. Ela tinha o mesmo comportamento do jovem. Essas duas pessoas eram Souta e Alice. Antes de entrar nesta sala, Souta criou uma camada de pele usando a habilidade do parasita de mudar sua aparência. Cadê os cumprimentos ao senhor da cidade? Tão a fim de morrer. Franklin disse enquanto a aura ao redor de seu corpo ficava mais forte. Neste momento, as 19 pessoas voltaram a seus sentidos. Levantaram-se ao mesmo tempo e saudaram Souta educadamente. Souta sorriu e retribuiu os cumprimentos. Eles se sentaram depois que Souta deu sua permissão. Mas ainda não conseguiam acreditar que esse jovem era o misterioso senhor da cidade que não apareceu desde que assumiu o cargo. Embora fosse jovem, não podiam subestimá-lo. Eles não podiam senti-lo. Eles só podiam sentir uma pitada de aura e era o suficiente para o instinto deles entrar em ação, dizendo-lhes que a pessoa na frente deles era perigosa. Edward estreitou os olhos, mas ficou chocado por dentro. Ele era um rank S no ápice, então seus sentidos eram melhores que o resto. Ele naturalmente sentiu o Feron pairando ao redor do corpo do jovem e parecia muito profundo. Um monstro no Q4 estágio, era perceptível em seu nível de poder. Como o campo de proteção natural ao redor do corpo deste jovem era feito de Feron, ele sabia que aquele que estava na frente deles era um monstro. Isso piorou a situação. Do seu entendimento, um grupo no reino da solidificação era suficiente para lidar com um quarto estágio recém-evoluído, mas a julgar pela aura, não estava mais em seu estágio inicial. Então, seria necessário um grupo no reino da primeira algema para lidar com esse monstro. Souta virou-se para Edward e sorriu. Ele sabia que Edward percebeu que ele era um monstro. Ele não podia esconder esse fato das pessoas no ápice do rank S. Bem, isso não importa para ele. Ele olhou para todos e lentamente abriu a boca. Eu quero que todos vocês se submetam a mim. A cidade mudou, então eu quero que todos aqui trabalhem para mim. O que vocês acham, pessoal? Assim que sua voz soou, os 19 líderes das forças locais ficaram abalados. Eles não podiam acreditar que ele iria direto ao ponto. Edward levantou a mão e perguntou, Senhor da cidade, o que você quer dizer com trabalhar para mim? Já não estamos trabalhando para você. Souta esfregou o queixo antes de responder. O que eu quero dizer é que vocês vão se juntar a Astros. Vejam, eu não quero nenhuma outra força na minha cidade. Não entendam errado aqui. Eu não estou forçando nenhum de vocês a se juntar. É só que se você não se juntar a Astros, não terão mais o direito de permanecer em minha cidade.